Olá, meu nome é Pedro, eu sou aluno de pós-graduação do Programa de Engenharia Urbana da UFSCar. Eu estou fazendo o meu mestrado, comecei esse ano, né? E eu estou aqui para apresentar o meu artigo do primeiro Simpósio Brasileiro de Cidades Mais Resilientes. Eu escrevi esse artigo junto com a professora Cristiane Bueno, da UFSCar também. E o nome do artigo é Integração de Ferramentas BIM e SIG para a Gestão e Manutenção de Infraestrutura Urbana. Então, a introdução desse artigo a partir dos avanços das tecnologias de comunicação e informação digital, elas permitiram a criação de uma nova interpretação dos métodos modernos de gestão e desenvolvimento da infraestrutura urbana, né? As ferramentas, elas podem melhorar a qualidade de vida e a eficiência dos serviços urbanos, e os seus avanços permitiram a criação de uma nova interpretação dos métodos modernos de gestão e desenvolvimento da infraestrutura, garantindo uma integração eficiente e o desenvolvimento de seus elementos. Ferramentas, quando a gente fala de ferramentas computacionais BIM e SIG, né, o BIM seria o Building Information Modeling e o SIG é o Sistema de Informação Geográfica, ou o GIS, né, o Geographic Information System. Eles podem ser aliados na melhoria dos serviços públicos, consequentemente na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O BIM, ele acabou sendo aí o centro de desenvolvimento da construção civil nas últimas décadas, né? Mas não tem muitas pesquisas que tratam da utilização do BIM para a gestão e desenvolvimento dos meios urbanos e das cidades. Isso acaba ocorrendo devido à limitação do BIM para trabalhar em grandes escalas. Seria aí que a compatibilização do SIG com o BIM começaria a ser interessante para a gestão pública. Então, o BIM e o SIG eles foram desenvolvidos com esses propósitos diferentes, né? Enquanto o BIM ele foi criado para desenvolver modelos de projetos ricos em informação, o SIG ele foi criado para representar instalações em grandes áreas geográficas. E aí, justamente por elas terem essas características diferentes, a integração desses dois modelos ele ainda é um desafio. Porém, ele não é uma impossibilidade. E quando ocorre a integração desses dois tipos de ferramenta, é possível você criar uma plataforma assim, que seria o City Information Modeling. A criação de um modelo nesse formato para uma área urbana, ele permitiria uma visão ao mesmo tempo global, que viria através do SIG, com essa análise mais ampla, e também traria uma visão rica em detalhes das redes de infraestrutura urbana, que seria através das características do BIM, que é utilizar para armazenar e manipular as informações de projeto. Então, esse artigo, né, que é só uma apresentação simplificada do artigo, mas esse artigo ele faz uma análise de diversas publicações científicas que utilizaram ferramentas BIM e SIG de maneiras distintas, né, no meio urbano, e apresentar quais são as potencialidades da utilização dessas ferramentas em conjunto. E aqui são algumas das áreas que vão ser apresentadas, foram tratadas no artigo que vão ser apresentadas aqui. Então, o objetivo desse artigo é de analisar as pesquisas já realizadas sobre a utilização em conjunto das ferramentas BIM e SIG e discutir como a utilização dessas ferramentas, seus potenciais, poderia melhorar a gestão e operação e manutenção das redes de infraestrutura urbana. O método da pesquisa é o de pesquisa bibliográfica. Então, ele foi feito a partir de artigos científicos publicados por meios eletrônicos revisados por pares sobre os temas BIM e SIG.
Aí foram voltados para... Eram artigos variados, né, voltados para a utilização em projetos dessas ferramentas, né, para a utilização de execução, operação, manutenção de redes, e artigos que falavam sobre a utilização dessas ferramentas de maneira complementar. A partir da leitura e do estudo desses artigos, foi analisado como que os autores têm utilizado as potencialidades dessas ferramentas em conjunto e como que essa integração pode melhorar os resultados nas etapas e processos das redes de infraestrutura urbana, desde a sua constituição até a gestão de manutenção. Vamos começar a falar já dos resultados de discussões. Então, aqui eu trouxe umas figurinhas só para ilustrar, né, o que seria o SIG, o que seria o BIM. Então, o SIG trabalha essa ideia de trabalhar com uma margem mais global, né, trabalhar com mapas, escalas maiores, enquanto que o BIM, né, ele já trabalha no detalhe, ele trabalha no 3D, né, na compatibilização de projetos, de redes. E a integração dessas tecnologias, elas são muito importantes para atender a necessidade de suporte para estratégias e planos de manutenção das redes de infraestrutura urbana. Porém, a sua aplicação é um desafio, né? Por se tratar de uma atividade complexa, que são as redes de infraestrutura urbana, que envolvem de vários agentes e requisita muitos recursos. Então, o primeiro item aqui dos resultados de discussões são os artigos que falavam sobre a manutenção da infraestrutura urbana e o desenvolvimento sustentável. Então, a operação e a manutenção dos serviços urbanos, eles são sustentáveis se a infraestrutura urbana atingir a sua vida útil de projeto. Então, a partir da correta operação, do correto uso dessas redes, a partir das manutenções necessárias, essa rede ela tem que atingir a vida útil para qual ela foi projetada. E se você tem uma operação correta, se tem um uso correto dessas redes, você pode diminuir a necessidade de manutenção e garantir que essa infraestrutura permaneça em condições de serviço por mais tempo. Mas, além disso, além de garantir a vida útil dessas redes, é importante que essas redes sejam pensadas, tanto durante o projeto quanto o seu uso, de modo eficiente, que vai atender às necessidades atuais, das gerações atuais, e também vai atender às necessidades das gerações futuras. Elas têm que ser feitas de forma que não prejudique os componentes econômicos, sociais e ambientais da cidade. Então, a utilização, o segundo tópico aqui é a utilização de ferramentas BIM e SIG na gestão urbana. O SIG, ele é a ferramenta com maior tendência de aplicação nos órgãos públicos de gestão. E sua integração com o BIM, ele possibilitaria uma compatibilização automática de infraestrutura, uma noção mais precisa de consumo das demandas a partir da informação que seria tirado desse modelo, usando as duas ferramentas. Né? Porém, a dificuldade da gestão urbana, ela não se faz só nessas informações que são necessárias conter nesse modelo. Acontece que numa cidade você tem muitos agentes envolvidos nos processos decisórios e operacionais. Então, acaba fazendo com que a tomada de decisões desses processos, eles não ficam concentrados na mão de um só administrador, né? Então, por exemplo, eu fiz um modelinho aqui para exemplificar, na verdade, porque
representaria algumas cidades brasileiras, né? Então, o sistema de abastecimento de água e o sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade, ele pode ser de responsabilidade de uma autarquia, enquanto que a drenagem pluvial, o sistema viário, ele fica na responsabilidade do poder público. A iluminação pública fica na responsabilidade de outra autarquia. Não necessariamente todas as cidades vão seguir esse modelo aqui, mas elas podem variar de algumas maneiras, mas dificilmente elas ficam sempre concentradas num único gestor, né? Então, se você criar um modelo SIM, né, a partir do uso do BIM e do SIG, você cria um modelo SIM de redes da cidade, contendo todas as redes de todas as autarquias, mais as redes de responsabilidade do poder público, você consegue ter uma visualização global da cidade para falar tanto de manutenção quanto operação dessas redes. E seria possível, nesse modelo, a autarquia 1, por exemplo, ela visualizasse as informações das redes da autarquia 2 do poder público, mas sem ter possibilidade de modificar essas redes, sendo que ela pode modificar as informações da rede de sistema de abastecimento de água e esgoto, à medida que vai tendo manutenções, à medida que vai ter expansão da rede, e a mesma coisa, por exemplo, o poder público, ele poderia ampliar a rede de drenagem, colocar mais informações, mas ele não poderia fazer isso com o sistema de água e esgoto, mas ele consegue visualizar essas informações para prever interferências em redes, coisas desse tipo. O próximo item fala sobre a implantação de redes urbanas em ambientes consolidados com auxílio de ferramentas computacionais. Então, o que acontece? Quando você tem implantação de novas redes de infraestrutura em um ambiente já está consolidado, você tem desafios de criar o menor impacto possível às redes existentes, compatibilizando a nova rede a ser criada com essa, sem criar interferência com essas redes que já estão instaladas. E além do processo de compatibilização entre redes, deve ser previsto o impacto que essa obra dessa nova rede vai ter no meio urbano, né, durante sua execução. Aí as ferramentas computacionais BIM, ela pode ser de grande ajuda nesse momento para ajudar a superar esses desafios, né? Porque se trata de uma ferramenta com capacidade de identificar interferências durante a fase de projeto de maneira mais simples, a partir da modelagem dessas redes em 3 dimensões. Então, por exemplo, o artigo do Zhao, o Liu e o Ambacho, eu acho que fala assim, eles utilizaram ferramentas BIM e SIG em conjunto para o desenvolvimento de um projeto de uma nova rede de distribuição de água em um ambiente urbano que já estava consolidado. Nesse projeto, eles utilizaram o SIG para retratar as instalações existentes em uma escala geográfica ampla, enquanto que o BIM foi utilizado para armazenar e manipular as informações de projeto. A criação do modelo tridimensional do estudo, incluindo a superfície, as edificações existentes, o sistema de tubulação, eles usaram diversas ferramentas computacionais, né? Entre elas o ArcGIS, o AutoCAD, o Revit e o SketchUp. Então, eles usaram cada uma dessas ferramentas, utilizando seus potenciais para desenvolver um modelo geral que depois foi passado para um SIG, que, como a gente consegue acompanhar nas imagens aqui, ele tem diversas camadas, né? Então tem um modelo de edificações que foi criado em uma ferramenta computacional, um modelo de superfície que foi criado em outro, um modelo de elevação em outro e as redes de infraestrutura em outro. E eles juntaram tudo isso num modelo só. Então, eles utilizaram as ferramentas BIM e SIG de forma complementar. Isso permitiu a geração de um modelo tridimensional completo de informações e que previsse os conflitos, permitindo seus ajustes.
antes da execução da obra da nova rede de água potável. Então, durante a obra, eles evitaram surpresas, ter incompatibilidades durante a obra. Isso já foi previsto anteriormente, na fase de projeto. E o último tópico para falar aqui, nos resultados das discussões, é sobre a transferência de dados entre ferramentas BIM e SIG. Que esse é um dos desafios quando você trabalha com as duas ferramentas, por serem ferramentas com propósitos diferentes. Né? Então, para o BIM, existe o Industry Foundation Class, que é o IFC, que é um formato de dados neutro que constitui um padrão internacional para BIM. Ele possibilita o compartilhamento de dados da edificação independente da plataforma de trabalho. Então, você consegue passar informações de uma plataforma de trabalho BIM para outra. Às vezes elas não se conversam, mas quando você utiliza o IFC, transforma o IFC, você consegue transferir essas informações de uma para outra. Às vezes perdendo alguns detalhes de informação, mas a visão geral você consegue manter. E para o SIG, a ferramenta que tem para o formato que tem, na verdade, para essa mesma função, é o City Geographic Markup Language, que é o CIRI GML, um padrão internacional aberto que permite o armazenamento da forma e da geometria tridimensional dos objetos, sendo compatível com ferramentas computacionais SIG. Então, do mesmo jeito que o FC funciona para ferramentas BIM, o CIRI GML funciona para as ferramentas computacionais SIG. Então, alguns dos artigos estudados, eles precisaram passar por esse processo, né? Fazer transferência, não só a transferência de dados de ferramentas BIM para BIM e SIG para SIG, como transferência de dados de ferramenta BIM para a ferramenta SIG. E aí, um exemplo é do Zhao Liu e o Ambacho, que são os que fizeram o projeto da rede de água já no ambiente urbano consolidado, é que eles tiveram que transformar os dados de uma ferramenta BIM para que fosse possível ser lido numa ferramenta SIG. Então, eles transformaram a tubulação, por exemplo, eles tiveram que transformar a tubulação que era tridimensional, eles tiveram que transformar em uma linha bidimensional. Os cruzamentos dessas tubulações tiveram que ser transformados em nós, que são pontos. Assim como pontos finais, iniciais das tubulações também foram transformados em pontos. Então, ele precisou criar essa regra no programa para que ele pudesse transformar as informações BIM em informações que pudessem ser lidas para o programa SIG. Bom, e como conclusão do trabalho, foi possível ver que o planejamento de gestão e manutenção das redes de infraestrutura urbana é um trabalho complexo. Ele envolve vários atores, tanto de esferas públicas quanto privadas, e as atividades relacionadas à infraestrutura urbana abrangem áreas de grande escala, podem envolver cidades inteiras, ou pode envolver até áreas maiores, né, se a gente for falar de casos de conurbações urbanas. As áreas, elas também são complicadores, alguns complicadores, porque elas são áreas que estão em constantes mudanças devido a novos empreendimentos, mudanças no tecido urbano da cidade, variações de consumo e até mesmo pelo limite da vida útil de projetos das redes que estão instaladas. O uso das ferramentas computacionais BIM e SIG em conjunto, ele pode ser utilizado como uma base para a criação de uma plataforma assim, que servirá como suporte para as tomadas de decisões dos gestores das cidades para o planejamento da gestão e da manutenção das redes de infraestrutura urbana. Então, o uso dessas ferramentas, ela criaria uma plataforma que ajudaria a visualizar
todo esse cenário complexo que existe na cidade, na sua rede de infraestrutura, e faria uma simplificação do acesso à informação e de como as mudanças, como as alterações nessas redes afetariam a cidade. E isso ajudaria os gestores da cidade nas suas tomadas de decisões. Bom, aqui são as referências do trabalho, que também estão no artigo, caso alguém fique interessado. E era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço quem se interessou a vir assistir a minha apresentação. Quem quiser saber um pouco mais a fundo, meu artigo vai estar disponível no simpósio. E é isso. Agradeço. Muito obrigado.